Fala galera, professor Rodrigo Menezes aqui do nosso Instagram, né? Nosso YouTube também, mas lá do Instagram, Questão do KD. Estou com vocês aqui, galera, para começar nossa primeira aula. Vou fazer referência aqui à questão que foi postada lá no início do nosso Instagram, né? Questão de lógica, porque lógica é assunto novo aí, né? Caiu ano passado na ESA, esse ano deve cair de novo, entrou no digital. Muita gente não sabe, e é um assunto muito, mas muito simples, cara, muito simples. E aí, pô, se der mole, realmente vai perder questão de bobeira, questão que não tem conta, não tem nada. É pura decorebazinha, coisa fácil para nós, certo? Então a gente vai partir agora. Ah, e lembra aí, ó, de se inscrever aqui, ó, no nosso canal, tá bom? Aqui no nosso YouTube, dá essa moral aí, porque vai ter muita aula. E, cara, antes de mais nada, deixa eu falar para você aqui o seguinte, né? Deixa eu te falar aqui o seguinte. O que tá rolando aqui de maneiro? Olha só. Cara, tão pouco tempo de Instagram e aqui de canal, olha só o que você tem aí, por exemplo, tá? Só você apontar o QR Code, você vai ter aí um e-book com 200 questões no estilo ESA, grátis para baixar, tudo com resolução, pelo QR Code você baixa. Vai começar aqui a partir de maio, um projeto ESA, um simulado por semana, com resolução aqui no YouTube. Então, assim, maio todo, junho todo, então a gente vai ter para lá de 10 simulados, tá? É muita coisa. Um banco de questões por IA que eu criei, um GPT. Não criei um, criei vários. Por escola. Tem o da ESA, tem o da IAR, tem PICAR, Colégio Naval. É por escola, cara. É só botar lá. Ele tá todo com um prompt alinhado. Ele tá com os materiais que ele pode consultar. Ele não consulta na internet inteira. Então, assim, ele tá todo treinado. É só você ir lá e fazer questão. E também temos um radar de editais. Quer consultar fácil informação de um edital, concurso militar? Ah, idade e tal, inscrição, valor, só jogar também nesse GPT que eu criei aqui, tudo você acessa facilmente aí por esse nosso bisuzinho aí, por esse QR Code. Já tá tudo bisurado pra gente aí. Opa, deixa eu botar aqui. Então, galerinha, vamos lá? Vamos falar hoje sobre como negar proposições. Galera, eu vou fazer aqui apenas a parte de proposições simples, tá bom? Para a aula não ficar muito longa. Mas a gente vai ter várias aulas aqui no nosso YouTube, então como eu falei, se inscreve aí para ficar atento. Isso aqui caindo, cara, é mamão com açúcar, é para deitar e rolar em cima da banca. Galera, não tem mistério pra gente, não tem mistério para nós. Então vamos lá. Então galera, olha só, rapidamente aqui, como sempre, né, diretamente ao ponto. Então é o seguinte, deixa eu mudar minha corzinha aqui, deixa eu botar um preto básico aqui. Então é o seguinte, galera, proposição, né? Você deve saber, se não sabe, vou definir aqui bem rapidinho, sem enrolação, o que é uma proposição. Galera, é uma declaração afirmativa. O que quer dizer isso? Não é interjeição, não é pergunta. Vai chover hoje? É uma pergunta, não é uma proposição. Toda proposição, você tem que poder dar para ela um valor lógico, V ou F, tá? O que quer dizer isso? Não quer dizer que algo necessariamente seja mentira ou seja verdade. Inclusive as questões, a gente não vai ficar analisando essa ideia. Ah, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Não. O que importa é que sempre vai ter ali um contraditório. Por exemplo, hoje choveu. É uma declaração afirmativa, não estou perguntando nada. E você pode dizer sim ou não. Aqui no caso, na minha cidade onde eu estou hoje não choveu. Então essa afirmativa que eu fiz, essa proposição que eu fiz, no caso, ela foi falsa. Na sua cidade aí, no seu lugar, hoje você está assistindo esse vídeo aí, já pode ser algo verdadeiro. Então é aquilo que tem sempre aí, né, um outro lado da história. Tem o sim e tem o não. Tem o zero e tem o um, né? Tem o par e tem o ímpar. É tipo isso. Sempre vai ter como desmentir. Sempre vai ter um outro lado da história. Essa é a ideia. E quando você quer negar a proposição, é exatamente isso. Se algo era verdadeiro, quando você nega, você tem que tornar esse algo falso. Da mesma forma, se algo era falso, quando você nega, automaticamente tem que se tornar verdadeiro. Então essa é a ideia de negar proposição. Onde mora o problema das proposições simples? Nos quantificadores, que nós vamos chegar lá, e é onde o pessoal fica meio encafufado, né? Mas para chegar lá é muito simples. Vamos pegar uma proposição bem simples que não tem quantificador. Hoje choveu, como eu falei. Essa daqui para negar,
é a coisa mais fácil do mundo, né? Negação, quando a gente está falando de símbolo matemático, por exemplo, proposição P. Hoje choveu. Quando você fala matemática purinha, P é a proposição, não P já é a sua negação. Então esse símbolozinho aqui é a negação do P. Se P é V, não P é F. Se P é F, não P tem que ser V. Então isso aqui se lê não P. Repara que é meio índio, mas já é a parada. Já está negado. Então negar basicamente seria colocar o não. Não aquilo, não isso, tá? Então quando você quer negar a proposição hoje choveu, basta fazer não P. Matematicamente é isso, só que o português vai pedir, né, uma linguagem coloquial, né, não vai pedir linguagem de índio, então é aí onde você tem que fazer os ajustes da língua portuguesa. Hoje não choveu. Então é simplesmente colocar o não antes do chover. Você concorda comigo que só de colocar esse não aí, eu consegui inverter totalmente sentido, né? No sentido que eu falo de verdadeiro ou falso dessa proposição criada? Hoje não choveu. Então, basicamente, a nossa regrinha vai ser o não. O não vai ser o cara da parada. Lógico, tendo que, quando as questões falam de não só de simbologia, elas tratam da língua portuguesa, é tomar o cuidado para ver, né, qual é a escrita mais adequada para a parada, né? Certo? Mas basicamente é isso. Eu sei dirigir. P. Eu sei dirigir. Não tem quantificador, né? Então a negação disso é eu. Onde coloco o não para o português ficar correto? Eu boto não no caso antes do sei. Ah, eu sei não dirigir? Cara, para matemática isso estaria até certo. Para o português que não, né? A gente sabe que a gente coloca esse não aqui antes do saber, né? Mas para matemática eu sei não dirigir seria totalmente correto também, matematicamente. Eu não sei dirigir. Então essa é a ideia da proposição. E agora o seguinte, quantificador. O que muda na parada? Vamos direto ao ponto. Todos sabem dirigir. Todos sabem dirigir. Qual que é o problema da parada, galera? Quando você vê isso aqui pela primeira vez. Você pega muito pelos extremos. Como assim pelos extremos, Rodrigo? O sim e o não são coisas contrárias. Ok. Então você entende que a negação do sim, né, do saber dirigir é não saber dirigir e vice-versa. Então você imagina um conjunto assim, né? Só de duas metades. Existe o sim, né, aquilo ali, o verdadeiro, e existe o não aquilo, né, o falso, né, o sim e o não, vamos dizer assim. Só tem dois mundos, dois extremos, né? É o par e o ímpar. Caraca, se não é par, é ímpar. Aí você pega o todos e pensa igual o sim e não. Pega pelo extremo. Aí você fala assim que a negação disso aqui é ninguém sabe dirigir. Quando você para pensar com mais calma, se você analisar, você vê que isso daqui é uma das negações possíveis, né? Ninguém saber dirigir é uma das negações possíveis. Só que se você pensasse em conjunto, tá faltando um monte de coisa. Tá faltando um monte de coisa. Agora vamos falar só para ilustrar como verdade e mentira, tá? Todos sabem dirigir. Vamos supor que o Rodrigo aqui meteu essa na aula hoje. Galera, todo mundo, todos do planeta, todo mundo sabe dirigir, né? Nem botei pessoas, então tô com até, sei lá, animais aqui, né? Será que eu tô falando verdadeinha? Logicamente você talvez saiba dirigir, ou talvez não. Aí pra você falar assim, caraca, Rodrigo, te peguei na mentira. Já era, te peguei na mentira. Por quê, cara? Eu sei dirigir. Imagina só. Aí eu tô falando pra você, uma pessoa que tá assistindo o vídeo aí, e você sabe dirigir. Aí eu tô falando, cara, mentiroso, pô, eu sei dirigir.
Então você percebe que só o fato lá do João saber dirigir já me quebra. Só o João sabendo dirigir, ele já olha para cá e fala assim: mentiroso. Basta o João, né? Basta o Valentino Rossi. Caraca, quem vai dizer que o Valentino Rossi não dirige, né? Falta, sei lá, o Lewis Hamilton. Caraca, basta o Lewis Hamilton. Ele sabe dirigir, não tem como discutir. Basta um para falar que eu sou um mentiroso. Basta o João saber dirigir e falar assim: mentiroso. Não, eu sei dirigir. Então, quando uma pessoa, né, um caso já contradiz aquilo que eu estou falando, se esse caso fosse o V, né, só essa pessoa ser o contrário, ela já vai ser o F. Ou se aqui fosse F, né, não estou nem julgando o fato né, logicamente isso aqui é falso, né, no mundo existe pessoa que sabe dirigir, mas se ele fosse F, bastava uma pessoa contradizer para virar V. Entende? Então, assim, a negação do todo, ou todo mundo, não é o ninguém. Eu não preciso que seja pelo extremo. Basta que uma pessoa não saiba dirigir para que o Rodrigo aqui seja um mentiroso. E aí, qual que é a ideia? Então, galera, a ideia é o seguinte. Caraca. Entrou um bagulho aqui, peraí. Opa. Fui passar a propagandazinha, galera, do que tem pra baixar aí, ó. Olha que doideira, entrou um negócio aí. Ah, foi aqui. O atalho aqui, foi. Desculpa. Toda hora vai, toda hora vai entrar aqui a guia de apresentação de slide, porque o cara dei mole, né? Então foi. Usei mesmo atalho aqui pro bagulho, deixa pra lá, desculpa. Bom, que aí eu vou ajeitar, né? Fazer a propaganda aí dos e-books e tal. Apareceu aqui um atalho também do PowerPoint. Vamos lá. Então você não precisa que seja pelo extremo. Então, galera, qual seria a negação do todo? Todos, né? Todos, todo mundo, todo. A negação disso aqui é o algum. Basta alguém, basta um contradizer algum, alguém. Existe. Existe alguém, pelo menos um. Existe alguém, existe um. Então, assim, não precisa ser pelo extremo. Então, quando eu falo que todos sabem dirigir, qual que vai ser o meu trabalho? Negar duas coisas aqui. O quantificador é obrigação minha. O quantificador é obrigação minha e também o saber dirigir. Então, o que eu vou fazer? Alguém, algum, alguma pessoa, existe alguém, né? Alguém. Aí, no caso, né? Boto não também, não, né? O não nega o fato de saber dirigir e o alguém nega o quantificador todo. Então já está certo. Eu botei não saber dirigir. Então alguém não sabe dirigir. E vice-versa, né? Alguém não cozinha bem. Repara que essa aqui já contém até o não, né? Alguém não cozinha bem. Qual seria a negação do alguém, algum, uma pessoa? Aí é o contrário, né? O todos, né? Aí seria todos. Qual é a negação de não cozinhar bem? Né? Não cozinhar bem também, galera, você pode. Aí vem o português e as pegadinhas que, né, as bancas fazem. Essa frase é igual, né? Concorda comigo que é igual a como no português a gente tem, né, a questão das qualidades, existe aí também o fato de dizer que alguém cozinha mal. Cozinhar mal
é exatamente não cozinhar bem, né? Então, assim, atenção quando vai usar o não, alguma coisa, né? Linguagem de índio, não isso, não aquilo, não bonito. Ninguém fala não bonito, né? Você é não bonito, você é feio, né? A gente tem uma palavra para exemplificar a ausência de beleza, né? O fato de não ser bonito, não ser belo, bem afeiçoado, né? Então eu tenho isso. Então cuidado só com as pegadinhas que a questão pode usar, né? Do que a gente conhece de, né? Qualidades, palavras que, né? Vão traduzir aí qualidades contrárias. Todos, né? Como eu estou negando alguém, estou trocando pelo todos. O fato de não cozinhar bem ou cozinhar mal quer dizer que cozinha bem. Então todos, o não vai mais existir. Todos cozinham bem. Aí foi o inverso, né? Para eu negar o fato de alguém não cozinhar bem, né? Tem que existir todos os outros, né? Cozinhando bem, né? Porque aí é o contrário, né? Se existe uma pessoa, pelo menos, né? Que não faz aquilo, que não cozinha bem, a negação é que todos façam o contrário daquilo. E aí, para encerrar aqui, galera, como eu falei que é muito rapidinho nossas aulas aqui, né? Bisus rápidos, ainda mais nesse início. Aí vem a pegadinha master. Que se você vir, aí você já vai agora não cair mais. Cara, o nenhum ou ninguém. Esse aqui ninguém te falou, né? Nenhum ou ninguém. Como é que você vai imaginar? Pensa comigo. Ninguém foi à rua hoje. Como é que você vai tratar o ninguém, galera? Ninguém, você pode imaginar que é a junção do todo mais o não. É todo mundo não fazer aquilo, ou todo mundo não ser aquilo. Então pensa no ninguém ou nenhum como todo mais não. O ninguém, na verdade, é todo mundo não fazendo aquilo. Então você pode imaginar essa frase de outra forma para você negar que vai ficar lindo. Então ninguém foi à rua hoje, quer dizer que todos... Tem um não implícito aqui, não tem? Quando eu falo que ninguém foi à rua hoje, é porque todos não foram. Então o ninguém ou nenhum tem sempre um não implícito ali. Então eu vou imaginar ninguém foi à rua hoje como todos não foram à rua hoje. Aí a pegadinha morreu. Agora você sabe negar. O todo você sabe negar. Então o todo, como eu falei, e o não. Você vai imaginar o nenhum ou ninguém como todo, mas não. Todos não foram à rua hoje. Então como é que eu nego isso? Que automaticamente vai ser a negação da primeira frase, né? Essa aqui seria uma equivalência, né? Essa daqui é uma equivalência, uma outra forma de você dizer a mesma coisa, é a forma melhor para você, inclusive, poder negar, né? Para ficar mais fácil. E ali eu vou fazer a negação em vermelho. Se todos não foram à rua hoje, é porque alguém, alguma pessoa, né? Algum indivíduo, alguém foi à rua hoje. E por que viram uma pegadinha? Porque quando você olha a resposta, essa frase aqui, essa proposição não tem o não. O que você espera? Você espera que na resposta apareça o não, né? Ou apareça alguma outra, algum adjetivo, alguma qualidade, né, contrária e tal. Aí você olha na resposta, não tem o não tem outro adjetivo. Aí tu fala, caraca, não tá certo. É porque essa é a pegadinha. Porque o ninguém ou nenhum já é o todo mais o não. Então, quando você fizer a negação, o não também não aparece. Porque o não estava implícito antes. E essa é a pegadinha. Você olha para a resposta e não tem aquele não que você espera encontrar. Toda questão de negação, você espera encontrar esse não, esse contraditório ali bem descarado. E aqui ele não aparece. Assim, descaradamente. E essa é a grande pegadinha. Então, para encerrar, vamos fazer mais umazinha? Só, aí você me diz aí. Nenhum peixe sabe voar. E aí, o que seria o nenhum, galera? Fala para mim. Nenhum é a junção do todo mais o não. Então, como que essa frase pode ser
reescrita. Todo peixe não sabe nadar. E é exatamente isso, né? Nenhum peixe sabe nadar, quer dizer que todos eles não sabem nadar. Todo peixe não sabe voar, né? Nadar todos sabem, eu acho. Nunca vi peixe morrer afogado. Então quer dizer que todo peixe não sabe voar. Então nenhum, ninguém, né, se transformou no todo, mas um não que estava ali implícito, né? E agora eu vou negar essa frase implícita que fica muito mais fácil, né? E aí fazendo a negação desse cara aqui, né, fazendo a negação, todo peixe não sabe voar. Ou seja, algum peixe, né, ou existe algum peixe, existe peixe. Vou até botar um para mudar um pouquinho de alguém, né? Existe peixe, ou algum peixe, né? Existe peixe que, quando eu uso peixe, né, o existe, vai pedir o quê, né? Aí é português, né? O que não existia antes. Acaba pedindo porque senão fica estranha a frase, né? Existe peixe que sabe voar. Nenhum peixe sabe voar. Qual é, então, né, a negação? É que algum peixe sabe voar. Aí tu pensa assim, caraca, mas cadê o não, cara? Cadê o não? Exatamente isso, porque nenhum peixe sabe voar. É como se todos os peixes, né, ou todo peixe, não soubesse voar, não sabe voar, né? Então nenhum peixe sabe voar, quer dizer que todo peixe não sabe voar. E a negação então vai ser que algum peixe, ou existe algum peixe, existe peixe que sabe voar. Entende então a paradinha? Se ligou? Então se você imaginar o nenhum como todo, mas não, e aí você vai ficar safo, né, galera? Safo, 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 safo. Então olha só, como eu falei pra gente aí, né? Uma propagandazinha aí, tá? Que a gente vai ter, deixa eu botar aqui, estava no lugar errado ela. Certo? Então aí, ó. O que a gente tem? Deixa eu voltar aqui a propaganda aqui para você ver. O que nós temos aí? Oi? E-book de 200 questões, como eu falei no início lá pra gente. Baixar gratuitamente na descrição do vídeo. Você tem aí também o nosso banco de questões, banco inteligente. Também é só para você entrar e acessar gratuitamente, treinar questões. E o nosso projeto está imperdível, um simulado por semana para a ESA até a prova. Tá bom, galera? Então é isso, tá? Eu estou me acostumando aqui com os atalhos que eu criei e tal. Vou ter que mudar aqui um atalho, porque quando eu aperto F1, né, aparece algum aviso aqui na questão do slide. Então você aprendeu a negar proposições simples, não entrei na questão ainda do e e do ou, né, do se então, que aí vai ter outra regrinha, né? Mas só de negar quantificadores e principal, o bizu do nenhum, ninguém, né? Todo, mas não. Nenhum peixe sabe voar. Algum peixe sabe voar. Porque o nenhum peixe saber voar é como se todos não soubessem voar. Então, como não sabe voar, a negação vai perder esse não. E aí que vem a pegadinha. Você espera, né, encontrar o não na resposta e ele não vem. Certo? Só isso aí, ó. Você dá para matar várias e várias questões de lógica. Pode procurar questõezinhas aí de concurso público, né, que tem a porção aí para você treinar. Certo, galera? Então é isso. Certo? Vejo você no próximo vídeo. Como eu falei, se inscreva aí no canal, né? O inscreva-se, ele, né? Acho que funciona, olha aí, ó. Tá? Funcionou. Certo? Então, galerinha, é isso. A gente se vê. Valeu, até a próxima.